Atos capítulo 28, versículo de número 3. Ora, havendo Paulo ajuntado e posto sobre o fogo um feixe de gravetos, uma víbora, fugindo do calor, apegou-se-lhe à mão. Quando os indígenas ou os habitantes da ilha viram o réptil pendurado na mão dele, diziam uns aos outros: certamente este homem é homicida, pois, embora salvo do mar, a justiça não o deixa viver. Mas ele, sacudindo o réptil no fogo, não sofreu mal nenhum. Eles, porém, esperavam que Paulo viesse a inchar ou a cair morto de repente, mas tendo esperado muito tempo e vendo que nada de anormal lhe sucedia, mudaram de parecer e diziam que era um deus. Ora, nos arredores daquele lugar havia umas terras que pertenciam ao homem principal da ilha, por nome Públio, o qual nos recebeu, a hospedou bondosamente por 3 dias. Aconteceu estar na cama, enfermo de febre e desinteria, o pai de Públio. Paulo foi visitá-lo e, havendo orado, impôs-lhe as mãos e o curou. Feito isto, vinham também os demais enfermos da ilha e eram curados. Digam amém. Agora diga comigo: Senhor, fala comigo. Amém. Pode sentar, querido, em nome de Jesus. Irmão Sérgio, eu estou achando muito médio aqui no retorno e eu queria trabalhar um pouco mais afastado aqui, por favor. Irmãos, eu vou trazer um tema distinto para a nossa reflexão desta noite. Eu quero falar um pouco sobre catando gravetos. Catando gravetos. Quero começar lembrando aos irmãos que Paulo é sem dúvida o maior vulto do cristianismo, sobretudo no primeiro século. Ele se torna o maior pensador cristão. Paulo influenciou a história da igreja de maneira extraordinária no seu tempo, nos séculos que se seguiram e até o nosso tempo. Nenhum pregador, nenhum teólogo, nenhum pensador cristão, nenhuma faculdade teológica conseguiria pensar no cristianismo sem se lembrar de Paulo, da sua influência na história da igreja, entre outras razões, pelo seu comprometimento com a fé cristã e com os valores doutrinários desta fé. Paulo se transformou no propagador do evangelho e da fé cristã em toda a Europa, até a Ásia, alcançando regiões amplas da África. E a partir daí o evangelho chegou até nós, no chamado Novo Mundo, no continente americano. De modo que há uma dívida impagável pelo ministério do apóstolo Paulo em relação à propagação, à expansão, à explanação da fé
cristã. Vale lembrar que antes de se tornar Paulo, ele era Saulo. Não é um nome diferente, é o mesmo nome transliterado do hebraico para o grego. Como Saulo, ele era cruel perseguidor da igreja. E a Bíblia Sagrada declara, tanto no capítulo de número 6 de Atos, quanto no capítulo 9, bem como no capítulo 26, que ele era um homem impiedoso, perseguia de maneira cruel. Ele mesmo diz que ele respirava ameaças contra aqueles que eram chamados do caminho. Paulo era fariseu, doutor da lei, membro do Sinédrio, que era a Suprema Corte de Israel nos seus dias. E como membro do Sinédrio, Saulo recebeu cartas dos principais sacerdotes, cartas que lhe autorizavam a perseguir os cristãos, prendê-los, matá-los, confiscar-lhes os bens. Saulo era um homem tão perigoso, que quando ele se encontra com Jesus a caminho de Damasco, em Atos 9, e ele perde a visão, o Senhor chama um dos seus discípulos, chamado Ananias, e diz a Ananias: vai à rua chamada à direita, procura por um varão chamado Saulo. Eu apareci a ele no caminho, e ele precisa ser orientado naquilo que deve fazer. Ananias disse assim: Senhor, eu não vou lá não. O senhor sabe que esse camarada é famoso pela sua crueldade com o teu povo. Ele não só persegue dentro do território de Israel, mas ele atravessa as fronteiras, vai em outra jurisdição, para prender, espancar e torturar aqueles que confessam o teu nome. O Senhor Jesus então diz assim: Ananias, vai, porque ele é para mim vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto convém padecer pelo meu nome. Então Ananias vai. Ananias é um cristão, até onde se sabe, um cristão simples, que se torna o primeiro discipulador do maior apóstolo da história da igreja no seu primeiro século. Depois de Saulo, que se torna Paulo, ser discipulado por Ananias, ele foi discipulado por Barnabé, apóstolo, mestre, profeta e doutor, conforme o livro dos Atos dos Apóstolos nolo apresenta. Mas depois daquele encontro de Paulo com Ananias, ele inicia uma caminhada com Deus. A sua fé vai se aprofundar. Paulo vai ser treinado na trajetória da vida cristã. E é interessante que nesse aprofundamento da fé que Paulo esboça em todo o livro dos Atos dos Apóstolos e manifesta nas suas exposições e teses, nas epístolas que ele escreveu, Paulo declara: eu fui o pior dos pecadores, mas o Senhor se revelou a mim. E a partir desta revelação, Paulo transita para expor, para expandir o Evangelho de Cristo. E ele usa expressões como a revelação que a mim foi dada. Aos Coríntios, por exemplo, ele escreve e diz: eu recebi do Senhor. Quando ele escreve a Tito, falando da graça que o Senhor manifestara sobre a sua vida, ele diz: o Senhor me deu, me trouxe, me revelou o Evangelho que estava oculto desde os tempos eternos.
Escrevendo aos Efésios, ele diz: o evangelho ou o mistério que estava oculto aos profetas e sacerdotes, aprouve ao Senhor manifestá-lo a mim, por sua graça. Tudo isso é forma de Paulo reconhecer que a sua sabedoria, a maneira como ele disserta sobre os fundamentos da fé, são resultantes de uma revelação especial de Deus manifestada sobre a sua vida. Chega um momento que Paulo decide fazer a sua terceira viagem missionária, que alguns estudiosos dizem ser a última. Nós só compreenderemos o capítulo 28 de Atos se lermos pelo menos a partir do capítulo 21. No capítulo 21 de Atos, Paulo decide ir a Jerusalém. Ele quer visitar a igreja em Jerusalém. E Paulo está hospedado na casa de um evangelista chamado Filipe. A Bíblia diz que Filipe tem 3 filhas moças que profetizam. Interessante que nenhuma delas, ao que o texto nos faz entender, nenhuma delas profetiza para Paulo. Mas diz o texto que chega um profeta chamado Ágabo. E o profeta ficou alguns dias também na cidade onde Filipe morava e onde Paulo estava. E no momento de orar pela viagem de Paulo, o profeta pega um cinto, Atos 21, um cinto que está pendurado em algum torno da casa. O profeta amarra as suas próprias mãos e diz assim: como eu amarro as minhas mãos, o povo de Jerusalém amarrará as mãos do dono desse cinto e o entregará à morte. Quando os irmãos olharam para o cinto e olharam para a cintura de Paulo e reconheceram que o cinto era dele, a Bíblia Sagrada diz que eles estremeceram e começaram a chorar e a rogar a Paulo que não fosse para Jerusalém. Diga comigo: Paulo foi avisado. Mas ele vai mesmo assim. Paulo está determinado a ir para Jerusalém. E quando ele chega em Jerusalém, os capítulos que se seguem vão mostrar para nós que houve um tumulto. Queriam matar Paulo apedrejado na praça da cidade. Então veio uma ordem de prisão e Paulo foi recolhido para não ser morto na praça. A profecia se cumpriu. Paulo, preso em Cesareia, isso já é o capítulo 25, precisa comparecer diante do procurador-geral, que se chamava Festo, para dar o seu depoimento. Festo encaminhou Paulo para o rei Agripa, Herodes Agripa II. E a Bíblia diz no capítulo de número 26, versículo 28, que o discurso de Paulo, o depoimento de Paulo em sua defesa foi tão fervoroso que o rei Herodes Agripa olha para Paulo e diz: por pouco tu não me convences a me converter à tua fé. No meio do depoimento e do processo e do julgamento e das sessões de julgamento, Paulo se utiliza da cidadania romana e reivindica o direito de ser julgado por César, o imperador. Paulo entende que, como cidadão romano, ele não deveria ser julgado numa comarca de menor influência, e exige ser julgado em Roma pelo imperador. É aí que é emitida uma carta transferindo Paulo de Cesareia de Filipos para Roma. E Paulo embarca num navio com mais 276 pessoas que vão para Roma.
O texto de Atos capítulo 27 mostra para nós que desde o início a viagem se mostrou perigosa. Havia vento forte, havia sinais de uma tempestade. A travessia era pelo mar Adriático, considerado um mar perigosíssimo para a navegação. A história diz que havia a fama que o mar Adriático tinha a cara do diabo. E Paulo chama o comandante do navio e diz: olha, vamos esperar o inverno passar, a travessia agora é perigosa. Tudo isso está no capítulo 27 de Atos. A travessia agora é perigosa. Mas a Bíblia diz que os tripulantes disseram ao comandante do navio: não tem problema, podemos atravessar e a viagem será tranquila. E o comandante deu mais ouvido à voz dos tripulantes do que à voz de Paulo, e embarcaram com destino a Roma. Na travessia, eles se deparam com um vulcão. O vulcão que era famoso e se chamava Euroiraquião arrebata o navio e eles perdem o controle da navegação e agora estão a ermo em alto mar, até que a Bíblia diz que a embarcação, o navio se despedaçou. Cada um se salvou como foi possível, a nado, diz o texto, nos escombros do navio, segurando nas tábuas, até que chegaram nadando nas proximidades de uma ilha chamada Malta, que hoje se chama Ilha de São Paulo, e eu lhe digo daqui a pouco por quê. Nesse texto eu quero extrair algumas coisas para a sua vida ao longo de 2023. O apóstolo Paulo enfrenta a tempestade quando ele já estava no meio de uma situação complexa. Então, se tem alguém do seu lado, provoca o seu vizinho e diz para ele: você vai atravessar tempestades. Você vai atravessar tempestades. Primeira coisa que eu quero destacar nesse texto é quando a Bíblia diz do versículo 1, Atos 27, versículo 1 ao versículo 12, que eles enfrentaram uma grande tempestade. Observe uma coisa: Paulo já estava indo para um julgamento pelo crime que não cometeu. O pedido de sentença contra ele era o pedido de morte, sentença de morte. E como se não bastasse já estar preso por um crime que não cometeu, com uma sentença, um pedido de sentença de morte, ele ainda enfrenta uma tempestade. Você já observou que às vezes os embates vêm todos de uma vez? E é interessante que às vezes antes de você vencer um, vem o segundo. Aí às vezes você diz assim: parece que o inferno se levantou inteiro. Todas as coisas vêm ao mesmo tempo e você tem a sensação que tudo conspira contra você. Está tudo dando errado. Presta atenção: adversidades e vicissitudes são inerentes à vida cristã. É preciso se libertar daquela ideia e daquelas pregações e daquelas mensagens que dizem que você não vai ter mais luta, que de agora em diante vai ser tudo bonança. Não é verdade. Aquelas declarações proféticas que dizem assim: eu declaro sobre a tua vida que de hoje em diante a tua luta acabou. Por favor, levanta a mão pelo menos um crente que pode me dizer que a sua luta acabou e você não tem mais nenhuma. Eu preciso passar um dia contigo. Ninguém? Adversidades fazem parte da travessia.
Nem sempre a tempestade que eu passo é a mesma que você passa, mas cada um tem a sua. Cada um tem o seu desafio. Observe, ia a julgamento. Já tem um problema, queriam apedrejá-lo. Foi preso. Agora pedem contra ele sentença de morte. Ele apela para ser julgado em Roma, porque é cidadão romano e na travessia uma tempestade. Tipo assim, falta o que para ficar pior? E é interessante observar, e eu quero compartilhar contigo isto, algumas coisas que nós temos que aprender sobre tempestades, e uma delas é que tempestades são inevitáveis. A vida vai te propiciar desafios. Uma outra lição que nós temos que aprender sobre tempestades é que tempestades são imprevisíveis. Você nunca sabe quando vem e a intensidade que vem. Mas tempestades são imparciais. Ela atinge o rico e o pobre, o intelectual e o menos sábio. Ela atinge o afamado e o anônimo. Todos terão a sua tempestade. Às vezes você olha para alguém e faz assim: eu queria ter a vida daquela pessoa. Sério? Tem certeza? A minha avó dizia sempre: cuidado com o que você pede a Deus. Cuidado com o lugar que você está pedindo. Você está pedindo o lugar de alguém que você pode não suportar o fardo que esse alguém tem que carregar na travessia. Ei, tempestades exigem firmeza. É preciso estar firme e não se afrouxar. E mais, tempestades exigem confiança. Tempestades são pedagógicas. Alguém já disse que mares calmos não fazem bons marinheiros. A coisa já está ruim para Paulo, mas ainda vem tempestade. Pastor Josué, espera um pouquinho aí. Início do ano, o senhor está me falando de tempestade? É, porque na travessia você já trouxe um vento. O que eu quero que você entenda é que tempestades virão, lutas virão, mas olha só, o gigante é a chance que Deus está criando para manifestar a sua graça na tua vida. Entende uma coisa? Deus está no controle. Eu vou repetir: Deus está no controle. Na tempestade, Deus ainda está no controle. Quando tudo der errado, Deus está no controle. Não saiu como você esperava, Deus está no controle. Abre a sua boca e declara isso comigo. Diga comigo: Deus está no controle. Vira para o seu vizinho e diz para ele: Deus está no controle. Mas pastor, está tudo de cabeça para baixo, está tudo de perna para cima. Deus está no controle. A vida de Jó estava um caos. Tudo que Jó tinha se perdeu. Seus filhos morreram, sua mulher desaparece do cenário. Os amigos lhe acusam do pecado que ele não cometeu. E quando Deus aparece a Jó, ele aparece para dizer assim: ô Jó, eu chamo raios pelos nomes, e eles se apresentam a mim. O que tem a ver o meu problema com o Senhor chamar raio pelo nome? Eu porventura estou questionando a tua soberania?
Jó, eu digo a relva brota e ela brota, depois eu digo a relva murcha e ela murcha. Eu digo aos rios, nasçam, e eles saem das rochas. E eu lhes digo, parem, e eles congelam com o sopro da minha boca. Mas você vai perguntar, o que tem a ver isso com o meu problema? O que Deus está dizendo a Jó é: não importa se o rio está correndo ou se está congelado, se a relva está nascendo ou se está morrendo, se os raios estão circulando acima da atmosfera ou se estão atravessando e caindo em alto mar, eu estou no controle de todos os acontecimentos. Você confia assim? Diga amém. Então, se você confia, olha para mim, dorme hoje à noite, deita e dorme. Herodes prendeu a Pedro e disse: já matei Tiago, e te mato depois da Páscoa. E Herodes era gente ruim. A família dos Herodes, Herodes não é nome próprio, é título, assim como César, Assuero e outros. A família dos Herodes é tradicional pela sua crueldade, pela sua tirania. Se ele diz que vai matar Pedro, ele vai matar Pedro. Aí Pedro deita e dorme. Mas dormiu tanto, Atos 12, dormiu tanto, que um anjo chegou e disse: levanta, Pedro. E Pedro acorda meio apavorado, e o anjo diz: vem comigo. E Pedro vai saindo, e o anjo diz: não, calma, calça a sandália. Eu gosto desse texto demais, porque para quem está preso e vai morrer amanhã, irmão, o que importa a sandália, pelo amor de Deus? Mas o que o anjo está dizendo é: Deus não vai só te dar livramento, Ele está cuidando até dos detalhes que para você não tem mais importância. Calça a sandália. Quando Pedro calça a sandália e vai saindo, o anjo diz: coloque a capa, está frio lá fora. E Pedro coloca a capa. Só quando Pedro sai da prisão, que o vento gelado bate na testa, que Pedro para e diz: eu pensei que era um sonho. Observe, Pedro confiava de tamanha maneira que ele deita e dorme nesse nível. Mas qual é o segredo? O segredo é que um dia Jesus disse a Pedro: você vai ficar velho. Quando Herodes prendeu a Pedro e disse: te mato depois da Páscoa, Pedro contou e disse: eu tenho X anos de idade, não fiquei velho ainda. Dessa eu não morro. Vou dormir que Jeová vai providenciar alguma coisa. Se você tem uma promessa na sua vida, descanse naquele que prometeu, porque Ele é fiel. Agora, sai da fantasia de vida sem tempestade. Paulo está com um sério problema e ainda enfrenta uma tempestade. Mas a segunda coisa que eu quero destacar aqui para o seu coração: na tempestade, o que importa é ouvir Deus. Eu vou repetir: na tempestade, o que importa é ouvir Deus. E aquilo que Deus te disse, ainda que alguém fale assim, não tem sentido. Se você tem certeza que Deus disse, deixa o eixo da terra empenar, descansa no que Ele disse. Você está me entendendo? Diga amém. E algo que eu já falei aqui: no dia que Deus falar contigo algo, não aceite nenhuma voz contrária através de outra pessoa. Porque se Deus te disse algo e Ele decidir falar alguma coisa diferente, Ele não vai mandar alguém avisar. Assim como Ele falou contigo a primeira vez, a ordem diferente Ele dará diretamente a você.
Deus não cai em contradição. Só quem está entendendo e recebe essa palavra dá um brado de glória a Deus. A Bíblia diz no capítulo 28, capítulo 27, versículo de número 20, até o versículo 27, que em meio à voragem, eles estavam perdidos em alto mar. O navio ainda não havia despedaçado, mas ninguém sabia para onde ir. O texto diz que não havia sinal do sol. A nuvem era espessa, ninguém tinha sinal de terra. A angústia era tão grande, diz a Bíblia, que eles perderam o sono e não comiam. Você já enfrentou tempestade que você perde o sono? Tempestade que você perde a fome? Sabe aquela tempestade que quando você coloca na boca a sua comida preferida, ela é amarga? A sua boca está azeda. Sabe a tempestade que você deita, mas o sono não vem? Aliás, o sono até vem, você está com sono, mas não consegue dormir. É o que eles estão passando. Mas no versículo de número 20, versículo 23, Paulo se levanta. Versículo 21, Paulo se põe de pé e diz: senhores, 27, 21, vocês deveriam ter me ouvido quando eu disse para não partirmos em viagem, porque a viagem era perigosa. Mas vocês não me ouviram. Versículo 22, agora eu vos exorto, tenham ânimo. Provoca o vizinho assim de leve e diz para ele: tenha ânimo. Tenham ânimo. Olha só, tenham ânimo, porque nenhuma vida se perderá. Somente o navio. Nenhuma vida se perderá, somente o navio. Observe, aí Paulo diz: porque o Senhor, a quem eu sirvo, me apareceu esta noite. Ah, não tem coisa mais gloriosa. O mundo está desabando, mas ele diz: o Senhor a quem eu sirvo me apareceu esta noite. E ele disse: importa que você chegue perante César, e eis que eu te entrego nas mãos todos os que estão nesse navio. Baseado em algo que o Senhor disse, Paulo reconhece que a mão do Senhor lhe dará livramento. Agora presta atenção, em nenhum momento o Senhor disse a Paulo: ninguém vai morrer. Para de ficar querendo respostas desenhadas. Não precisa Deus dizer: ninguém vai morrer. Basta Deus dizer: você vai chegar no fim da viagem. Ó, se a Catarina desenhando os trem dela e botando dentro da minha Bíblia, aí eu vou pregar e começa a cair papel. Deus me ajude. Então presta atenção, o Senhor está dizendo: você vai chegar em Roma. Ele não disse: ninguém vai morrer. Muitas vezes nós ficamos: mas Deus não está falando comigo. Não está falando porque Deus não disse que não vai morrer. Se Ele te disse que você vai chegar em Roma, Ele está claramente dizendo que você não naufraga, que você não morre. A promessa que o Senhor disse garante aquilo que você precisa para chegar no ponto desejado. Tem alguém me entendendo aqui? A promessa que Ele te deu garante a provisão necessária para você chegar no lugar pretendido. Basta ouvir a voz de Deus. Agora presta atenção. Olha o que o Senhor diz: nenhuma vida perecerá, mas o navio será destruído. Eu tenho uma coisa chata para te falar. Nem sempre Deus te preserva dos prejuízos.
Às vezes você sofre o dano. Está escrito: o navio se perderá. Versículo 22. Quantos homens de Deus que foram presos, mortos, perderam a vida, perderam o ministério, perderam a fé, por causa de lutas, ataques, calúnias, que eles não conseguiram sobreviver. Por isso eu estou lhe dizendo, alguns prejuízos nós atravessamos, mas presta atenção: o Deus que te mantém vivo te dará a divina e poderosa graça de superar os prejuízos que você teve. Agora, se você ouviu a voz de Deus, firme-se nela. Eu estava me perguntando agora à tarde, estudando, lembrei-me inclusive de um homem que eu já citei aqui, William Tyndale. Tyndale foi morto, queimado por ordem do rei da Inglaterra, acusado de ser traidor da igreja, porque traduziu a Bíblia da língua materna para o inglês. Porque Tyndale não concordava que a Bíblia deveria ficar retida ao clero. Tyndale entende que o povo precisa ter acesso à Bíblia. Ele traduz e envia porções da Bíblia em sacos de trigo, em sacos de arroz, e faz a multidão chegar nos mercados onde o saco de trigo chegava. Quando despejava um texto, o camarada lia, se convertia, e havia um grande avivamento na Inglaterra, até que descobriram quem estava fazendo aquilo. Ele foi morto porque divulgou a palavra de Deus, mas foi morto como traidor. Então presta atenção: há prejuízos que você sofre na travessia, mas o que eu estou declarando na sua vida esta noite é: nenhuma vida perecerá. Está escrito aqui: nenhuma vida perecerá. Só quem recebe diz amém. Nenhuma vida perecerá. Declaro isso sobre você, declaro isso sobre a tua casa, declaro isso sobre os teus filhos, declaro isso sobre a tua descendência. Nós repreendemos todo ataque do maligno que coloque a vida da tua casa em risco, e nós profetizamos nesta noite vida, vida, milagre. Apesar da tempestade, o Senhor é quem te guarda. Mas é bom ter em mente, o que Deus te disse. Paulo diz: apareceu a mim um anjo do Senhor. Quem apareceu? O anjo do Senhor. Eu vou te dar uma dica: para de ouvir as vozes que ficam te dizendo o que fazer em nome de Deus. É triste quando pessoas em nome de Deus falam coisas que Deus não disse e te causam confusão. Estou sentindo de Deus. Irmão, não bagunça. Não fala em nome de Deus o que Deus não te disse. E você, santo, se o Senhor falou algo com você, direto com você, que imaturidade é essa, que você deixa alguém chegar em nome de Deus, dizer o contrário, e você muda o foco e a direção? Se tiver alguém do seu lado, dá uma sacudidela de leve nele aí, faz assim: o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo habita em você. Na tempestade o que importa é ouvir a voz de Deus. Firma-te nela. Vamos lá. Terceira lição que eu quero destacar no texto. Pastor, o que tem a ver com catar gravetos? Aguarda, estou chegando. Provoca o vizinho. Fala com ele assim: você vai ter que catar gravetos. Repete, porque ele não entendeu nada. E diz: você vai ter que catar gravetos. Alguém aqui sabe o que é graveto?
Quem sabe o que é graveto? Levanta a mão. Jesus, tem gente que não sabe? Vocês nunca moraram na roça? Nunca foi na roça do avô? A irmã Albertina, né, pastor Zé Luiz? Na hora de acender o fogo, do fogão a lenha, para acender o fogo nos tições, eu quase digo o apelido do pastor Zé Luiz agora, gente. Vai lá, pega uns gravetos, ia lá no fundo da casa, onde rachava a lenha, e pegava aquelas lasquinhas de lenha, fininhas, elas são mais fáceis de pegar fogo, são gravetos. Você vai ter que catar gravetos, mas eu chego lá. Terceira lição que eu quero destacar aqui: o que importa é chegar do outro lado. Diga comigo, o que importa é chegar do outro lado. Capítulo 27, versículo 43 e 44. A Bíblia diz que os soldados, quando viram que o navio ia naufragar, e eles com medo que os presos fugissem, presta atenção, com medo que os presos fugissem. Por que eles estão com medo que os presos fugissem? Porque em Roma, a lei determinava que se um preso fugisse, a vida do soldado responderia pela vida do preso. A sentença do preso caía sobre aquele que o guardava. É por isso que em Atos 16, quando tem o terremoto, o carcereiro quer cometer suicídio, porque ele iria responder pela pena dos presos que estavam sob seus cuidados. Então a Bíblia diz que os soldados, com medo que os presos fugissem, decidiram matar todos os presos no navio. Mas o chefe da tripulação, o comandante da tripulação, querendo salvar a vida de Paulo, olha para os soldados e diz: para que matar? Está todo mundo morto. O navio vai afundar, vai morrer todo mundo afogado. Deixa cada um se virar como pode e vai morrer em alto mar. E aí o texto diz que cada um deles, versículo 43, se agarrando ao que podia, se lançaram ao mar em tábuas e nos destroços do navio. Presta atenção, o que importa é atravessar e chegar do outro lado. Eu ouço muitas pregações do tipo assim: você vai atravessar a pés enxutos. Presta atenção, nem sempre você atravessa a pés enxutos. Israel, nos dias de Moisés, atravessou o mar a pés enxutos. Mas nos dias de Josué, atravessou o Jordão com água na altura dos tornozelos, molhou os pés. Jonas, nem a pés enxutos, nem com água na altura dos tornozelos, teve que atravessar de peixe. Pedro andou sobre as águas. Paulo, se quis, teve que nadar. Presta atenção, a vitória que Deus vai dar a mim não é necessariamente igual à vitória que Ele vai dar a você. A maneira como Deus opera na tua vida não é necessariamente igual à maneira que Ele operou na vida do outro. O que importa não é como você vai atravessar, o que importa é chegar do outro lado. Você me entendeu? Se me entendeu, louve. Se me entendeu, celebre. Se me entendeu, enalteça. O que importa é que você vai atravessar o oceano. A tempestade não vai te matar. Diga comigo: eu não morro na tempestade. Vamos lá, mais uma lição que eu quero destacar: abençoe alguém na dificuldade. Você já viu um provérbio que diz: farinha pouca, meu pirão primeiro? Quem já ouviu isso, levanta a mão. Nós temos a tendência de, na crise,
ficar egoístas. Mas você já percebeu que quando você está com um problema, normalmente Deus traz a você pessoas com problemas parecidos com o teu, para você ajudar? Aí você diz assim, mas é cada ideia, eu não estou dando conta de mim. Só me faltava essa agora. Por que isso? Presta atenção, a Bíblia diz que estava frio, Atos 28, e estava chuvoso. É Europa, gente, é inverno. O inverno na Europa cai abaixo de zero. Hoje tem aquecedor, nos dias de Paulo não. Paulo está preso, indo a julgamento com um pedido de sentença de morte. Acabou de sofrer um naufrágio, mas em vez de ficar, Senhor, não vale a pena te servir. César, o imperador, é um miserável, mas está lá no palácio. Não, sem lamúria. Paulo levanta e vai catar gravetos. Para quê? Para acender um fogo. Para quê? Para aquecer todo mundo. Ele não para a fim de lamentar. Ele não para a fim de lamuriar. Ele não reclama de onde Deus está. Ele vai providenciar um jeito de aquecer todo mundo, porque já que escapamos da tempestade, não vamos morrer de frio. Entenda uma coisa, eu não sei qual é a tempestade que você está enfrentando, nem o naufrágio que você atravessou, mas dentro desse naufrágio, aqueça alguém. Ajude alguém. A adversidade que você está passando tem propósito. Deus está te levando a lugares onde alguém precisa de você. Eu vou repetir que ninguém entendeu, ou quase ninguém. Deus está te levando a lugares que estão fora do teu mapa, estão fora do teu planejamento de viagem, porque o lugar para onde Deus está te fazendo chegar por conta da tempestade, alguém está precisando de você. Aqueça alguém. Tenha uma palavra para a vida de alguém. Há uns anos atrás eu precisava fazer um procedimento cirúrgico, e o médico marcou e desmarcou 3 vezes. Gente, homem, para ir no dentista, precisa fazer um dia de jejum e oração pedindo coragem. Para ir num médico, a mulher fez 40 dias de campanha de oração. Para fazer uma cirurgia, e o médico desmarca, você arrumou coragem onde não tinha, e o médico desmarca 3 vezes. Não vou fazer mais. Até que um dia o médico ligou à secretária e disse, olha pastor, sua cirurgia foi marcada para tal dia. Eu disse, você faz um favor para mim? Ela disse, pois não deixa desmarcar mais não, porque eu não sei onde eu estou arrumando coragem para ir a 4ª vez. Eu já estou igual aqueles crentes espirituais, Deus não quer que eu faça, e é por isso que Deus está fechando a porta. Lá fui eu para o Dom Pedro fazer a cirurgia. Cheguei lá, vesti aquela roupa lá, aquele processo de esterilização, entrei para o centro cirúrgico, lá naquela salinha de isolamento enrolado, fechada com a cortina branca, sensação de portal da glória. E estou eu aqui padecendo de medo, esperando a hora da cirurgia, e dizendo a Deus, me dá força, me dá graça, ajuda. Era uma cirurgia simples, gente. Era só porque eu tinha uma massinha aqui na testa e precisava tirar. Esse drama todo era por causa de uma cirurgia externa. Mas do lado da cabine que eu estava, tinha uma criança que ela chorava desesperada. A dor daquela criança entrava, atravessava meu coração. Ela chorava num grito de dor que era inexplicável. E eu chamei a enfermeira e disse, me deixa orar por essa criança. Ela disse, o senhor não pode mais. Tanto o senhor quanto a criança já estão prontos para a cirurgia, ninguém pode ter mais contato com ninguém. Eu disse, por favor, mas deixa eu orar por ela. Ela disse, eu vou abrir a cortina e o senhor ora à distância. Eu disse, tudo bem. Ela abriu a cortina e eu disse assim, Senhor, tem misericórdia dessa criança.
Eu sou pai. Eu não suporto ver um filho sofrer desse jeito. O Senhor é pai. Manifesta a tua paternidade sobre essa situação e cura essa criança. Devia ter uns 3, 4 anos de idade. Irmãos, foi automático. A criança parou de chorar. Fechou a cortina e estou eu aqui esperando. A enfermeira abriu a cortina e falou assim: pastor, eu queria lhe comunicar que houve um imprevisto. E o médico não vem fazer a sua cirurgia hoje. Nesse dia eu não reclamei, eu não chiei, porque naquele dia eu entendi que Deus me levou lá por causa daquela criança. Às vezes Deus te leva a lugares que você não planejou ir, só por causa de alguém. Dá um glória a Deus, louve ao Senhor, abençoe alguém na sua dificuldade. Enquanto você abençoa alguém, Deus cria circunstâncias para te abençoar. Vou terminar. Mas eu vou terminar dizendo para você que tem uma notícia chata para valer. Provoque assim o seu vizinho e fala assim com ele: ei, ainda pode ficar pior. Vou lhe mostrar. 28:3. Paulo está catando graveto para acender fogo, para aquecer todo mundo. Enquanto ele está catando graveto, a Bíblia diz que uma víbora, uma serpente venenosa, fugindo do fogo, pica o apóstolo na mão e fica pendurada na mão dele. A serpente está tão violenta que ela não dá a picada e foge, ela dá a picada e gruda. E fica injetando veneno no apóstolo. Ei, presta atenção, fui preso sem crime, acusado sem culpa, pediram a minha sentença de morte sem que eu tenha matado a ninguém. Estou sendo levado para julgamento no tribunal, na Suprema Corte do Imperador. Vem uma tempestade, naufraguei. E agora que eu estou tentando aquecer o povo, uma serpente me picou. Não, é muita luta, pastor José, pelo amor de Deus. Eu acho que Deus me abandonou. Presta atenção nisso. Às vezes Deus permite Saul te perseguir. Às vezes Deus permite a cova dos leões. Não era homem de Deus não, Daniel não era? Às vezes Deus permite a fornalha de fogo ardente aquecida 7 vezes. Às vezes Deus permite Datã, Coré e Abirão. Às vezes Deus permite um Absalão. Às vezes Deus permite uma Mical. Às vezes Deus permite os amalequitas invadirem a cidade e levarem cativas todas as famílias dos soldados. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes Deus permite a serpente ferir você. Às vezes Deus permite a luta, às vezes Deus permite a tempestade. Alguém chegou a olhar e disse assim, versículo de número 3, no versículo 4, esse cara é culpado, esse cara é um assassino, esse é um miserável. Foi salvo do mar, mas a justiça divina nem lhe deixa viver. Olha, a serpente lhe apegou agora. Agora olha para mim, Paulo respondeu. Leia o texto, Paulo respondeu: não. Para de dar respostas, deixe o milagre testemunhar em seu favor.
Deixe o milagre testemunhar em seu favor. Os camaradas estão olhando para Paulo e dizendo: é culpado, não é possível, é muita coisa ruim na vida dele. Paulo não se preocupa em dar respostas. Quem tem advogado não responde acusador. Quem tem advogado espera ele se manifestar. Eu sei que o meu Redentor vive e um dia ele se levantará sobre a terra. Aleluia! Parece que piorou, mas olha para cá. Diga comigo, pastor Josué. Não, fala com vontade. Pastor Josué, eu estou esperando um milagre. Repete, um milagre. Repete, um milagre. Não, só mais uma vez, um milagre. Só para ter certeza, um milagre de Deus. Eu tenho uma notícia para te dar. Para acontecer milagre, tem que ficar pior. Como assim, pastor? Só é necessário um milagre quando se torna impossível. E para se tornar impossível tem que ficar pior. Então presta atenção nisso. Quanto pior fica para você, melhor fica para Deus. A impossibilidade é a plataforma do milagre. A impossibilidade é o cenário que Deus precisa para fazer milagre. Aquela foi a chance que Deus criou para manifestar para eles que Paulo não era um prisioneiro comum. Às vezes Deus permite adversidades que você não entende, só para manifestar a sua graça na tua vida. Mas por que Deus permitiu isso? Senhor, esse homem nasceu cego, quem pecou? Ele ou os pais? Jesus disse: nem ele nem os pais. Nele há de se manifestar a glória de Deus. Você não está entendendo o processo e você não está entendendo o propósito, mas Deus criou uma circunstância para manifestar a sua graça sobre a tua vida. Descansa na graça. Eu tenho uma palavra para a sua vida. A graça é um oceano, navega nele, mergulha nele. Mas como eu vou entender, pastor? Não entenda, apenas deixe o vento do Espírito soprar e vai. Preciso te dizer, já concluindo, livre-se da serpente. Olha o versículo de número 5. Mas ele sacudiu o réptil no fogo. A serpente ficou pendurada, mas Paulo não fez daquilo um pêndulo. Ele se livrou da serpente. Vou te dizer uma frase. Ei, não faça carinho em cobras. Vou repetir. Não faça carinho em cobras. Paulo sacode a serpente, e detalhe, ele não sacode a serpente fora, ele sacode a serpente no fogo. Lugar de serpente é no fogo. Não faça carinho em cobras e nem deixe a serpente ir embora. Lance no fogo, destrua, elimine, acabe, destrua o problema. Provoca o seu vizinho e diz para ele: não faça carinho em cobras. Numa cidade que eu morei e meu pai pastoreou, havia um rapaz que criava uma jiboia em casa. Ele era um solteirão. A jiboia vivia dentro de casa com ele. Ele era muito conhecido na cidade, cidade pequena. Era um prestador de serviço muito respeitado e muito querido na cidade. Mas um dia encontrou uma moça, se apaixonou e casou. E ela ficou grávida.
E a jiboia continuou dentro de casa, com ele e a mulher grávida. A criança nasceu. E um dia na madrugada ele acordou com a criança chorando muito. E ele levantou e foi para o quarto. Quando ele chegou no quarto, a jiboia estava no berço, com todo o seu peso em cima do recém-nascido. Ia matar a criança com o peso, por asfixia. Aquele foi o dia que ele ligou para o zoológico da região e mandou que viesse buscar a jiboia, porque entre a jiboia e a criança ele precisava manter a criança. Presta atenção numa coisa: não faça carinho em cobras. Há uma história que eu penso ser uma alegoria de uma mulher que criava uma cobra, e a cobra passeava em casa com ela, se enrolava nas pernas da mesa, e ela começou a acordar e perceber a cobra em cima da cama, mas a cobra nunca estava em cima da cama em forma de rodilha, estava sempre em cima da cama, deitada do lado dela, estendida. E ela não entendia aquilo que de vez em quando ela acordava com a cobra deitada em cima da cama, estendida. No dia que ela chamou um especialista, o especialista disse: ela está na verdade medindo o tamanho dela, para saber quando chegará o momento que você cabe dentro dela. Cuidado com as cobras que você cria. Cuidado com as cobras que você faz carinho. Não faça carinho em cobras, jogue no fogo. Essa é a lição que Paulo nos ensina. Deus te livrou do naufrágio, Deus te livrou de perder a vida em Jerusalém, e você está brincando com cobra? Levante a sua mão comigo assim e diga comigo: Deus, me livra das cobras que podem estar grudadas a mim, em nome de Jesus. Vamos terminar. Sansão matou um leão, e depois de uns dias foi lá e comeu mel do cadáver do leão. Presta atenção, se você ler a história de Sansão, você vai perceber que as tragédias da vida de Sansão começaram não em Dalila. Foi no dia que Sansão comeu mel do cadáver do leão. Então presta atenção numa coisa: é doce, mas está num cadáver. É gostoso, mas é um cadáver. Não coma mel de cadáveres. Deus está te bradando, te sinalizando. Sacode a serpente. Por quê? Penúltimo lugar, e eu concluo: você está sendo observado. Diz para o seu vizinho: você está sendo observado. Olha o que o texto diz acerca do acontecimento, no versículo 6. Eles, porém, esperavam que Paulo viesse a inchar ou cair morto. Ninguém foi lá ver o estrago, ninguém foi lá dar remédio, dar antídoto. Ficaram esperando o cara inchar. Eu vi um dia uma irmã chateada, nervosa com a pessoa, e falei assim: estou orando para morrer inchadinho. Tem gente que não está disposto a te curar, vai ficar olhando de longe, esperando você inchar e morrer. Não pensa que porque a pessoa não se aproximou, ela não está atenta. Quanta gente na expectativa do nosso fim, esperando você inchar. Sabe, irmãos, nós somos cativos da teologia do sofrimento.
Eu já disse aqui, você vê o irmão numa luta invencível, aí você entra em jejum com ele para Jesus dar vitória para ele. Quando Jesus dá vitória para ele, você fica com raiva, porque Jesus deu vitória para ele e ele melhorou a sua condição de vida. Tem gente que orou por você na luta, que depois se revolta contra você, porque você venceu. E mais do que vencer, você além de vencer, subiu um degrau. Aí você diz assim, não era para ter vencido? Por que não era para ter vencido? Eu tenho um amigo, que ele foi jornalista da TV Bahia. E ele disse que quando eles vinham numa estrada e tinha um acidente, eles paravam o carro, baixavam o vidro e diziam, tem vítima? Não. Então ok, subiu o vidro e ia embora. Eu falei, mas por quê? Porque se tiver vítima, dá reportagem. Se não tiver vítima, é só um carro amassado. Então tem gente que vive à caça de vítimas. Vai morrer? Não, então não me interessa. Sobe o vidro. Tem gente perto de você, esperando você inchar. Mas presta atenção numa coisa. O Senhor que te guardou do naufrágio e que te guardou da serpente, está te guardando do veneno. Aleluia. Provoca o vizinho, fala com ele assim, não incha não. Fala com ele assim, não morre não. Vamos concluir? Eu vou concluir te dizendo que o teu processo, diga comigo, o meu processo, repete, o meu processo, vai resultar em cura para outros. Repete, o meu processo vai resultar em cura para outros. Andoia, sura, mandiola, mandela, mandagai. Aleluia. Ficaram olhando, esperando o Paulo inchar ou cair. Não inchou nem caiu. Começaram a dizer, não é normal. Não é normal. Versículo de número 7. Versículo 6, começaram a dizer, é um Deus. Ou seja, eles sabiam que a serpente era mortal. É um Deus. A notícia correu. E na região havia um homem rico, que era o homem mais importante da ilha. E a Bíblia diz, o nome dele está escrito no versículo de número 7, Públio. A notícia chegou a Públio, e Públio, sabendo do que aconteceu, mandou buscar todo mundo. Os náufragos foram se hospedar na casa de Públio e foram recebidos com honra. Por causa de quem? Foram recebidos com honra por causa de quem? De Paulo. Deus vai honrar pessoas perto de você por tua causa. Deus vai honrar pessoas perto de você por tua causa. O pai de Públio estava doente. Paulo orou por ele e ele foi curado. Aí a notícia continuou correndo. E a Bíblia diz que trouxeram enfermos daquela região e eles eram curados. O Senhor vai usar o teu processo para curar outras pessoas. É por causa disso que a ilha de Malta passou a chamar-se Ilha de São Paulo, em honra, em homenagem ao apóstolo Paulo, por conta desta experiência que foi resultante de um naufrágio. O Deus que está contigo está vendo o teu coração, e Ele vai te livrar do naufrágio, da serpente e do veneno. E as pessoas não se lembrarão do naufrágio, se lembrarão dos milagres que foram operados através da sua vida. Por isso que eu encerro dizendo, esqueça o naufrágio.
Esqueça a acusação que pesou sobre você. Esqueça a serpente. Esqueça os olhares que esperaram você morrer. Seja milagre. Provoca o vizinho, fala com ele assim: seja milagre. Ah não, fala de verdade. Seja milagre. Fica de pé, por favor, quem puder. Seja milagre. Esqueça tudo. Alguém vai olhar e vai dizer assim: não é possível, não inchou, não morreu. É um milagre. Seja milagre. E além de ser um milagre, seja um agente de milagres. Faça as pessoas que estão próximas de você viverem milagres a partir de você. Faça as pessoas que estão próximas a você viverem milagres a partir da sua vida. A crise na vida de Paulo, e a tempestade, e o naufrágio, e a serpente, gerou a oportunidade para que as pessoas vissem Deus em sua vida. Deus vai se manifestar na tua vida. Deus vai se manifestar na tua vida. E as pessoas vão olhar para você e vão ver Deus em sua vida. Sheila tem um louvor. No louvor ela testemunha da sua experiência com a perda do filho. E após a perda, ela compõe e grava a música que diz: agora o milagre sou eu. Olhe no irmão do seu lado e fala com ele assim: o milagre é você. Seja milagre. Para as pessoas olharem e dizerem: não tem explicação. A única explicação é Deus na vida dele. A única explicação é Deus na vida dela. Amanchura, mandura, baganai. E eu concluo te dizendo: nunca se negue a ser um agente de milagres na vida de alguém. Por quê? Porque você é um milagre. Se Deus te deu a chance de não morrer com a picada da serpente, quando Ele precisar que você seja milagre na vida de alguém, não faça queixa, seja milagre. Você está vivo porque Jeová te protegeu do veneno. Você está vivo porque Deus te protegeu do naufrágio. Você está vivo porque Deus te livrou da tragédia. Então não reclame quando alguém precisa de um milagre através de você. Seja o milagre. Sabe, criança, quando você diz assim: pega ali o copo para o papai, pega ali a colher para a mamãe, e ela faz: tudo eu. Quantas vezes Deus quer nos usar e você diz: mas tem que ser eu, não tem outro lá. Mas se Deus está te dando a chance, para de fazer pose. Você sobreviveu. Queriam te apedrejar e Deus não permitiu. Ah, mas eu fui preso. Mas é melhor ser preso do que ser apedrejado. Sim ou não? Da prisão você vai para uma travessia e tem naufrágio, mas você sobreviveu ao naufrágio. Ah, pastor, mas eu fui picado por uma serpente, ajudando pessoas. Quantas pessoas que estão aqui picadas pela serpente e foram picadas ajudando outras pessoas? Eu estava aquecendo outras pessoas, pastor. Mas o veneno não correu no teu sangue. Esperaram você inchar e morrer, e você não inchou e nem morreu. Então agora, ora por Públio.
ora pelo pai de Públio e ora por todos os enfermos que forem chegando a você. Seja agente de milagres. Oh, aleluia. Ora comigo e diz para o Senhor: eu me coloco na tua mão, eu quero ser usado por ti. Você que está em casa no culto online, ora comigo e diz: Senhor, eu me coloco na tua mão, o Senhor pode me usar. Ora comigo agora e diz isso: Senhor, me usa onde eu estou, me usa no meu trabalho, me usa onde eu estiver. Cria oportunidades para que eu seja usado pelo Senhor, no ponto do ônibus, enquanto espero o Uber, dentro do Uber, no táxi. Cria oportunidades para que eu seja usado na minha loja, no balcão da loja, no setor onde eu trabalho, lá no salão de beleza, lá na clínica. Me usa. Diga para o Senhor: eu não posso viver sem ser usado por ti.